Muito bem, aqui estamos nós com 288 dias em propósito, leitura total da Bíblia e 18º dia de leitura do Novo Testamento, né? Começamos no Evangelho de Mateus, estamos no Evangelho de Marcos e a nossa meta é chegar até Apocalipse, tá bom? Então, se você tem esse desejo no seu coração de ler, né, saber um pouco mais, não somente ler, mas se aprofundar um pouco mais nas escrituras, né, sem dúvida nenhuma, esse é o momento oportuno que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos, né, falando acerca dessa palavra poderosa, queridos, que é viva e que é eficaz, sabe? Olha, hoje mesmo, enquanto eu meditava, tem um versículo muito poderoso, né, que Jesus então mencionou em uma certa ocasião ali, que você vai saber qual é, e ele disse o seguinte: olha, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes está acontecendo isso conosco, né? Nós estamos errando por não conhecermos as escrituras, e muito menos se não conhecermos as escrituras, não tem como nós conhecermos e desfrutarmos do poder de Deus já disponível para as nossas vidas, tá bom? Então seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Se de repente você quiser saber mais, como é que eu faço para acompanhar? Olha, os vídeos anteriores estão todos ficando salvos, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Nós temos aqui Mayara Mello, que é o meu canal pessoal, e tem também o canal mesmo, que se chama Exalando Vida, que é onde nós oficialmente, né, deixamos ali somente mensagens mesmo acerca da palavra e mensagens acerca da palavra de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você, encorajo você a vir comigo nessa jornada, porque, queridos, é somente conhecendo essa verdade poderosa, que é a palavra de Deus, que você vai ser liberto de toda mentira, de todo engano e de todo sofisma. Não só liberto de repente, coisas que já foram inseridas, como também livre, né, de enganos futuros que possam surgir no seu caminho. E você, claro, tem uma palavra revelada aí aqui dentro, né, no seu entendimento, para você não cair nas armadilhas do diabo. Tá bom? Combinado? Então vamos juntos aqui. De acordo com o cronograma, nós paramos no devocional anterior, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade, capítulos 11 e 12. Vou dar aquele resumão para você, de mais ou menos aí 10 minutinhos, né, pra gente finalizar, contando os pontos principais. E depois, claro, você vai fazer a leitura integral desses capítulos, que com certeza vai trazer ainda mais crescimento para você, tá bom? Vamos lá, então, ó, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, a palavra vai nos dizer acerca da entrada de Jesus a Jerusalém, né, queridos? Sabemos que isso é um ato profético, já estava também no Antigo Testamento, falando a respeito disso, que ele entraria num jumentinho, filho de jumenta, né? Fala bem assim a palavra. E aqui acontece isso. Queridos, o que aconteceu? Os discípulos colocaram ali, na entrada de Jesus, no jumentinho, os mantos, né, suas roupas, para que Jesus então pudesse entrar, montar nele, né, e entrar na cidade. Quando Jesus estava entrando, queridos, a multidão jogavam também, estendiam os mantos assim na estrada, e também lançavam ramos, né, espalhavam ramos nessa entrada de Jesus ali na cidade. E aí o que o povo gritava? Hosana, Hosana, Hosana a Deus nas alturas. O povo animado, né, agitado, muita gente à frente de Jesus, muita gente atrás, cercando realmente ali Jesus nessa entrada. Então o capítulo 11 vai estar falando a respeito disso. Outra coisa que vai acontecer aqui muito importante: Jesus vai amaldiçoar uma figueira, né? Ele tem fome, ele tá indo ali para poder comer, mas não tem frutos, então ele amaldiçoa a figueira para que ela morra. Só que escuta que coisa interessante, ele amaldiçoa hoje, eles vão então para Jerusalém, estão voltando para Jerusalém. Chegando ali, Jesus expulsa os mercadores do templo. Lembra que eles estavam fazendo comércio ali no templo do Senhor? E ali Jesus então fala que aquilo ali não podia acontecer, né? Eles estão fazendo do templo do Senhor um esconderijo de ladrões. Então Jesus derruba barracas, mesas, né, queridos? Há uma situação toda acontecendo ali. E os sacerdotes que estavam ali vendo tudo aquilo, procurando uma forma de matar Jesus, né? Porque olha o que Jesus estava fazendo ali, e aquilo dali estava gerando no coração deles cada dia mais vontade de matá-los, mas eles não faziam aquilo com medo, né, das represálias do povo, que ficavam realmente maravilhados com o que Jesus fazia. Aí voltando à história da figueira, passou esse tempo, eles voltando então, quando eles passaram novamente em frente à figueira, resolvida essa situação aí do templo,
passaram novamente em frente à figueira, os discípulos falaram, nossa, Pedro mesmo, né? A palavra diz que foi Pedro. Pedro exclamou ali por um momento e disse o seguinte, mestre, olha, do jeito que você falou, aconteceu com a figueira, ela secou. E ele, olha o que Jesus falou para Pedro. Jesus falou o seguinte, ei, tenha fé. Olha como Jesus respondeu para ele, tenha fé. Porque aqui é o poder da fé. Jesus já ensinando para o discípulo, dizendo, olha, porque se você disser a uma montanha para que ela seja transportada, ele está dizendo, se você disser, mas não duvidar em seu coração, ao contrário, crer que se fará o que você está dizendo, olha o que ele está dizendo, então assim será feito. Olha que poderoso isso. Então Jesus estava ensinando Pedro e os discípulos aqui a como eles deveriam se comportar, a ter uma atitude de fé, né, queridos? O poder da fé é o que causaria. E ele disse, olha, e ouça, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês assim receberão. Maravilhoso, né, queridos? E assim finaliza o capítulo 11. Vamos para o capítulo 12 e assim a gente já encerra o nosso devocional. Não deixe de ler integralmente o capítulo 11 que você vai... Se já foi bom demais esse resumo, imagina você lendo integral. Amém? Essa palavra é maravilhosa. E no capítulo 12 nós vamos ver o começo dela falando acerca da parábola dos vinhateiros. Queridos, maravilhosa também essa parábola. Aqui, queridos, vai falar acerca do dono de uma vinha, que ele vai preparar tudo. Ele prepara a terra, cerca a terra, deixa tudo arrumadinho ali, né? Preparou toda a terra. Ali ele vai e arrenda para lavradores, então ficarem ali cuidando da terra. Quando chegou o tempo de prestar contas, né, queridos, o tempo da colheita, ele então enviou ali alguns dos seus servos até os lavradores para receber, né, para poder então receber o que eles deveriam pagar. Só que, queridos, esses lavradores espancaram alguns desses servos, outros eles insultaram e bateram também, outros inclusive eles mataram. A parábola está dizendo isso. E, queridos, então o que o dono da vinha pensou? Vou mandar meu filho, porque o meu filho eles não vão matar. O meu filho eles vão receber. Mas a palavra diz que quando os lavradores viram que era o filho do dono da terra, eles pensaram, vamos matá-lo, porque ele seria o único herdeiro, então se ele morre, nós ficamos com a terra. E a palavra diz que eles matam o filho do dono da vinha, né, e jogam ele fora da terra. Queridos, essa parábola era exatamente se referindo a quem? A Jesus, né? Então a palavra está dizendo aqui que o que o dono da vinha então irá fazer? O dono da vinha virá, matará a todos e dará a terra a outros. Por quê? Porque rejeitaram a pedra que era mais importante de toda a construção, que era Jesus. Amém? Então, quando ele disse essa parábola, queridos, os líderes que estavam ali já queriam prendê-lo, porque sabiam que ele estava se referindo a ele mesmo, mas como eu disse, eles não faziam isso com medo, né, do povo. Ok, aqui, queridos, no capítulo 12 nós vamos ver também uma série de questionamentos agora para Jesus. Depois disso, alguns fariseus e herodianos, que eram líderes políticos ali na época, né, queriam meio que pegar Jesus, sabe assim, que ele desse uma grave, desculpa essa expressão falando no popular, e ali... como se fosse pegar Jesus um erro, né, naquela ocasião. Mas Jesus, queridos, sabia, né, de tudo aquilo. Então, quando ele foi indagado, por exemplo, acerca dos impostos, né, como que deveria ser acerca do imposto de César, Jesus rapidamente disse, olha, sabendo, né, queridos, qual era a intenção dele, disse, olha, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Aí veio um outro questionamento dos saduceus, foram perguntar para ele acerca da ressurreição. E aqui eles vão vir com aquele exemplo, queridos, ele vai perguntar o seguinte, porque quando o homem se casava com uma mulher, que eles não tinham filhos, né? E esse homem falecia, a mulher teria que se casar com o irmão dele para poder ter herdeiros, você entende? E aqui esse homem vai fazer uma pergunta e esse exemplo que ele dá, que ele pergunta para Jesus, é como se ele tivesse 7 homens. E ele faz uma pergunta, queridos, é uma dúvida muito grotesca, tá? Assim, no sentido de falando acerca da ressurreição. Então, só para você entender que Jesus já respondeu para ele falando, olha só, vamos lá. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi nessa ocasião que Jesus então falou para esse homem e disse mais, olha, quando os mortos ressuscitarem, eles não se casam, eles não se dão em casamentos, eles são como anjos do céu. Jesus respondeu, né? Então, interessante, depois você lê, tá bom? Nós estamos aqui então em Marcos capítulo 12, é muito interessante esse ponto, realmente vale a pena você ler para entender todo o contexto. Então, Jesus disse o seguinte, em outra ocasião, o mestre da lei vai lá perguntar para Jesus, nessa ocasião aqui, qual que era o maior mandamento.
E ele, Jesus respondeu, olha, o maior mandamento sem dúvida é esse. Você tem que amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E semelhante a esse mandamento é o segundo, que você precisa amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, Jesus ensinou para ele, para esse mestre dali, o que ele deveria fazer. E termina, queridos, aqui de maneira maravilhosa, falando acerca da parábola da situação da viúva. Você lembra a viúva que deu 2 moedas? Pois é, Jesus estava ali no templo ensinando, né? Nesse contexto, só para você entender. E ele passou a observar quanto as pessoas colocavam ali de dinheiro, né, nos cofres ali que ficavam nos templos. E ali ele vai, chama os discípulos e diz o seguinte, olha, vocês estão vendo essa viúva? Ela colocou apenas 2 moedas, mas eu garanto a vocês que ela deu mais do que a todos esses outros homens que deram grandes quantias. Por quê? Porque eles deram aquilo que, aspas, sobra das suas riquezas, né? Mas ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que possuía. Então, Jesus finaliza aqui no capítulo 12 falando a respeito disso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, quero deixar um beijo todo especial aqui para minha pastora, a pastora Adriana passou por aqui, Madazinha, uma princesa preciosa de Jesus está por aqui também, que Deus abençoe sua vida, tá bom? E todos vocês que estão aí também pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Nós vamos dando continuidade na leitura total da Bíblia, nos evangelhos, nós nos vemos então no nosso próximo devocional, tá bom? Vamos parar somente quando chegarmos em Apocalipse, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.